No vídeo anterior, ainda tratando dos segmentos vocálicos, eu trouxe alguns comentários e também fiz a leitura sobre a altura da língua, né? Na descrição desses segmentos vocálicos. Lembrando que eu estou construindo essa playlist de fonética e fonologia aqui no canal, né? E o livro texto base é este aqui, o link está na descrição caso você tenha interesse. Muito bom, já tive essa disciplina, estou usando ele aqui, foi o mesmo livro que também utilizei na graduação na disciplina. Na verdade ainda estou na graduação, né? Estou indo para o 4º período agora. E essa disciplina eu tive em 2022. Mas sempre é bom fazer uma pequena revisão, digamos assim, sobre a descrição dos segmentos, né? Então, todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais, isso eu repito em todos os vídeos. E o que nós entendemos por segmento consonantal? Um som que seja produzido com algum tipo de obstrução na cavidade supraglotal, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar, podendo ou não haver fricção. Então isso é um segmento consonantal. Um som de uma consoante acontece por conta de então ocorrer a obstrução da corrente de ar. Enquanto que o segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida na linha central e, portanto, não há obstrução ou fricção. Bom, daí, então, sabendo disso, ou melhor, revisando isso, eu já gravei alguns vídeos sobre os segmentos consonantais, até já finalizei eles. E aí, comecei a descrição dos segmentos vocálicos, os vídeos sobre isso. Ou seja, quando não há interrupção da passagem da corrente de ar. E aí o primeiro vídeo eu trouxe uma introdução e no segundo eu falei sobre a altura da língua. Vamos só revisar uma outra coisa, que é o seguinte. Apresentamos a seguir os parâmetros articulatórios relevantes na descrição dos segmentos vocálicos. Na produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida, como eu acabei de mencionar, na linha central e, portanto, não há obstrução ou fricção no trato vocal. Segmentos vocálicos são descritos levando-se em consideração os seguintes aspectos. Então, é sobre isso que eu estou gravando esses últimos vídeos. Os aspectos que são levados em consideração na descrição dos segmentos vocálicos. A posição da língua em termos de altura, ou seja, refere-se ao corpo da língua durante a articulação no segmento vocálico. A altura representa a dimensão vertical ocupada pela língua dentro da cavidade bucal. E nós já vimos isso no vídeo anterior e vimos que isso quer dizer que a altura da língua ela pode ser alta, pode ser baixa, pode ser média alta ou média baixa. Então, por exemplo, a vogal com esse som A, ela é classificada do ponto de vista da altura da língua como baixa. Então, tenta observar esse movimento na sua boca, na sua cavidade bucal, que você vai perceber isso. Então, A, veja que a língua está posicionada verticalmente para baixo. Enquanto que um outro exemplo de uma vogal que é o oposto disso seria U. Veja que a língua, o corpo da língua, ela está posicionada de maneira alta, diferente de A, U. Então isso é a altura da língua que nós já vimos no vídeo anterior, inclusive. E hoje quero tratar sobre um segundo aspecto, porque para fazer a descrição dos segmentos vocálicos nessa disciplina e para entender um pouco sobre fonética e fonologia, tem alguns aspectos então para a descrição desses segmentos. Um deles é a altura da língua, outro é a posição da língua em termos anterior e posterior. E um terceiro aspecto, que é um próximo vídeo, é o arredondamento ou não dos lábios. Bom, então hoje é o segundo aspecto em termos de anterior ou posterior. E o que é que isso significa? Anterioridade ou posterioridade da língua. Este parâmetro refere-se à posição do corpo da língua na dimensão horizontal, enquanto que a altura da língua refere-se ao corpo da língua na dimensão vertical. A anterioridade e a posterioridade da língua refere-se à dimensão horizontal, seu deslocamento de forma horizontal, durante a articulação do segmento vocálico. Divide-se a cavidade bucal em três partes simétricas, uma parte localizada à frente da cavidade bucal,
anterior e uma parte localizada na parte final da cavidade bucal posterior. Então, vou repetir isso aqui, divide-se em 3 partes simétricas, uma parte localizada à frente da cavidade bucal, que é chamada anterior, então essa mais próxima dos dentes e dos lábios, e uma parte localizada na parte final da cavidade bucal, ou posterior. Entre essas duas partes tem-se uma parte central. As 3 posições que podem ser assumidas pela língua são anterior, central e posterior. Então, são 3, anterior, central e posterior. Isso, então, significa esse segundo aspecto na descrição dos segmentos vocálicos, a anterioridade e posterioridade da língua. Agora vamos tentar entender isso num exemplo, né? Vamos pegar a mesma vogal A. A mesma vogal A, do ponto de vista da altura da língua, ou seja, do ponto de vista vertical, da posição da língua, a gente descobriu que ela é baixa e a gente fez a comparação com a vogal U, que é alta. Então, a U, a vogal A é baixa, enquanto que a vogal U é alta. Agora, quanto a anterioridade e posterioridade da língua, ou seja, a posição que a língua ocupa na produção desse segmento, na produção de vogais, do ponto de vista horizontal, a vogal A é tida como central, A, enquanto que a vogal U é tida como posterior. Então vamos fazer um teste para ver. A, U, A, U, A. E a vogal I é considerada anterior. Então vamos fazer um teste entre as 3. I, A, U. Então vamos lá. I, A, U. I, A, U. Se você perceber o movimento, dá para notar que realmente na parte final da cavidade bucal, que é chamado de posterior, encontra-se o U, né? Então, I, A, U. É esse movimento, né? Então, essa que é a ideia básica sobre anterioridade e posterioridade da língua. Beleza? Então, a ideia do vídeo de hoje é sobre isso. E eu usei os exemplos das vogais I, que é a anterior, A, que é central, e U, que é posterior. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.